Do banco, a atmosfera dentro mudou. Os clientes que, inicialmente, permaneceram passivos, agora trocavam. Murmúrios de aprovação enquanto os funcionários, atrás do balcão, incluindo Britney, Wallace, tentavam processar o que tinha acabado de acontecer. Carl Jensen, o outrora confiante gerente do banco, estava paralisado, com o rosto pálido e as mãos apertadas. Ao lado do corpo, ele tinha perdido o controle da situação e sabia disso. Pior ainda, o jovem, na frente da fila, ainda estava a gravar. O coração de Carl batia forte quando se virou para Britney. Desliga isso agora! Britney hesitou, olhando para ele e para o ecrã do computador, onde as taxas revertidas ainda estavam exibidas. Senhor, eu. Carl cerrou os dentes, mas era tarde demais. O jovem que estava a filmar, que até então estava calado, levantou a voz. Já enviei, amigo. Não podes apagar isso. O estômago de Carl afundou. Alguns segundos antes, ele estava no controle total, dispensando, linda como se fosse apenas mais uma idosa, que não iria revidar. Agora, o nome e o rosto dele estavam prestes a aparecer em toda a internet. Linda, parada ao lado do balcão, observava a cena se desenrolar com uma sensação silenciosa, mas crescente, de satisfação. Pela primeira vez desde que entrou. No banco, naquela tarde, ela não se sentia pequena. Ela passou toda a sua vida, ensinando os seus alunos a defenderem o que era certo, mas nunca imaginara que alguém como Vin Diesel interviria e a lembraria dessa lição quando ela mais precisava. O jovem com o telemóvel sorriu. Meu, isto vai ser um sucesso. As pessoas vão adorar ver-te a ser colocado no teu lugar. O pulso de Carl batia forte nos ouvidos. Ele agarrou o casaco e virou-se, bruscamente, dirigindo-se diretamente para o seu escritório. Precisava de controlar os danos e precisava disso rapidamente, mas antes que pudesse desaparecer. Por trás da porta do escritório, Britney falou, com voz hesitante, mas clara. Senhor, acho que devemos relatar isto. Carl congelou. Britney continuou. Nunca deveríamos ter cobrado essas taxas para começar. Se a empresa vir isto, Carl se virou, com o rosto agora vermelho. Você acha que a empresa vai apoiar uma mulher velha? Mulher velha em vez de mim. Ele riu amargamente, embora o nervosismo na sua voz o traísse. Eu dirijo esta filial há 8 anos. Eles vão. O som de uma notificação o interrompeu depois. Outra, e todos os telefones do banco tocaram quando os clientes verificaram os seus ecrãs. Linda, confusa, olhou para o jovem que ainda segurava o telemóvel. Ele sorriu maliciosamente. Eu disse que o vídeo já estava. A espalhar-se, Carl agarrou o seu próprio telemóvel do bolso e quase o deixou cair. Quando viu o ecrã, o vídeo estava ao vivo, com centenas de partilhas e comentários, a inundar o seu nome, o seu banco, o seu comportamento, tudo capturado em 4K de nitidez e, agora exposto ao mundo, uma única palavra. Escapou dos seus lábios. Não havia clientes número átrio. Agora encorajados, já não sussurravam. Alguns murmuravam em concordância, outros riam baixinho e alguns abana a cabeça para Carl com repulsa. Ele podia sentir a mudança, a forma como. O equilíbrio de poder se tinha invertido minutos. Antes, Linda era quem estava a olhar para baixo, envergonhada. Agora era ele. Então, o telemóvel. Tocou. Britney olhou para o identificador de chamadas e arregalou os olhos. É da empresa? Carl arrancou o telemóvel da mão dela, endireitou a postura, limpou a garganta antes de pressionar o aparelho contra o ouvido. Sim, aqui é Carl Jensen. A voz do outro lado era fria e seca. Sr. Jensen, precisamos de falar agora. Carl virou-se e entrou furioso no escritório, batendo a porta atrás de si. Do lado de fora do banco, um silêncio estranho instalou-se. A tensão ainda estava lá, mas era, diferente agora, um silêncio expectante como um momento após uma tempestade, quando os danos estão a ser avaliados. Linda exalou profundamente, de repente consciente de como se sentia cansada. Tinha acabado. Ela olhou em volta para os outros clientes, percebendo que muitos deles ainda estavam com os telemóveis na mão, sussurrando sobre o que tinha acabado de acontecer. Britney virou-se para ela, sua postura menos rígida do que antes. Senhora Carter, eu só
Quero pedir desculpa pela forma como. Falei consigo há pouco. Linda Sente olhou para ela e acenou com a cabeça. Agradeço. Britney hesitou e acrescentou, e lamento. Muito que tenha tido de vir aqui, lutar por algo que deveria ser seu desde o início. Linda. Sabia que era o verdadeiro pedido de desculpas. As portas do banco abriram-se e por um breve momento um silêncio tomou conta da sala. Todos, instintivamente, voltaram-se para a entrada, quase como se esperassem que Vin Diesel voltasse e terminasse o que tinha começado, mas era apenas mais uma cliente, uma mulher, com 2 crianças, parecendo tão exausta quanto qualquer mãe que trabalha numa sexta-feira. À tarde, Linda sorriu para si mesma. Vim. Diesel não precisava de voltar, ele já tinha feito o que veio fazer alguns. Dias depois, o impacto total daquela tarde atingiu como um terremoto. O vídeo do confronto se espalhou mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Os meios de comunicação pegaram a notícia, as redes sociais explodiram. Em 24 horas, a sede do Pacific Bank divulgou um comunicado oficial, anunciando uma investigação interna das práticas da agência até o final da semana. Carl Jensen foi demitido do cargo com a empresa alegando falha em defender os valores da empresa e várias reclamações de clientes que, de repente, ganharam força após o vídeo viral. Britney foi colocada sob investigação, mas acabou mantendo o emprego após testemunhar contra Carl, admitindo que tinha sido pressionada a seguir instruções antiéticas. Mais importante ainda, todos os clientes afetados pelas taxas desnecessárias foram reembolsados na íntegra. Linda assistiu a tudo se desenrolar do conforto da sua casa. Ela nunca imaginou que uma ida ao banco se transformaria em algo tão grande. Mas enquanto estava sentada à mesa da cozinha a beber chá e a ler as últimas notícias sobre a demissão de Carl, não pôde deixar de sentir uma sensação silenciosa de vitória e então uma manhã chegou um envelope pelo correio. Não era do banco, tinha o carimbo de um estúdio de cinema em Los Angeles. Dentro havia um único bilhete escrito à mão. Senhora Carter não precisava que eu a defendesse, já tinha força. Só precisava de alguém que lhe lembrasse isso. Espero que isto a faça sorrir. Vim. Dentro do envelope estava um pôster autografado de Velozes e Furiosos e um convite personalizado para uma das estreias dos próximos filmes de Vin Diesel. Linda riu, abanando a cabeça em descrença. Ela colocou o bilhete sobre a mesa e passou os dedos sobre a assinatura pela primeira vez em muito tempo. Sentiu-se vista valorizada, imparável. Levantou-se, esticou-se e caminhou até a porta da frente, sentindo-se mais leve do que em anos. O mundo não era perfeito, mas agora ela sabia que, quando lutamos pelo que é, certo, às vezes as pessoas certas aparecem para lutar conosco. A sala estava agora sobre ele, os clientes que antes ignoravam a luta de Linda estavam agora alertas, com os olhos a saltar entre a estrela de Hollywood e o homem de fato rígido. A voz de Vin estava firme e controlada. Não se trata de políticas, trata-se de respeito. Ele virou-se para Linda, sua, expressão suavizando-se. Senhora, a senhora disse que essas taxas não existiam antes. Linda acenou lentamente com a cabeça, ainda sem acreditar que isso estava mesmo a acontecer. Tenho esta conta há mais de 30 anos e nunca vi essas cobranças antes. Elas simplesmente apareceram há 2 meses. Vim voltou sua. Atenção para Carl, levantando uma sobrancelha. 2 meses atrás? Então me diga por quê. As taxas de manutenção da conta dela triplicaram de repente? O tom dele era calmo, mas havia uma ponta de irritação que fez a garganta de Carl encher de saliva. Carl forçou uma pequena risada, tentando recuperar o controle. Sr. Diesel, acho que o senhor não entende como funcionam os bancos. As taxas são ajustadas com base em políticas definidas em nível corporativo. Sammy, ela não cumprir os requisitos para uma conta premium, ela incorre em encargos. É assim que funciona. Vin acenou com a cabeça, fingindo considerar a explicação. Certo, mas diga-me, Carl, você revê esses encargos, verifica se estão corretos ou simplesmente assume que o sistema está sempre certo? Carl hesitou, sabia que estava a entrar numa armadilha, mas não havia saída fácil. O sistema foi projetado para ser preciso, disse ele cautelosamente. Vin soltou um suspiro curto pelo nariz, um som quase divertido.
Então você não verifica? Ele olhou para os papéis que Linda lhe dera, folheando-os rapidamente. Eis. O que vejo, Carl? Uma mulher que é cliente deste banco há décadas. De repente, é cobrada taxas sobre as quais não foi informada, né? Quando ela pede esclarecimentos, é ridicularizada e humilhada. E agora você está aqui a tentar dizer-me que é apenas política. O rosto de Carl ficou vermelho, os dedos batiam contra o antebraço. Hábito nervoso. Seguimos as diretrizes, não abrimos exceções. A expressão de Vin endureceu. É aí que você está. Errado. Vocês fazem exceções, mas não. Para pessoas como a Linda, a sua voz não era alta, mas ecoou por todo o banco, fazendo Carl sentir como se as paredes estivessem a fechar-se sobre ele. Britney, a jovem caixa, limpou a garganta, parecendo ainda mais nervosa. Senhor Jensen, talvez devêssemos. Apenas. Carl lançou-lhe um olhar que fechou-lhe a boca. Ele estava a perder o controlo e sabia disso. Vin, no entanto, estava apenas a começar. Ele virou-se para a multidão que observava. Quantos de vocês tiveram taxas inesperadas a aparecer nas vossas contas nos últimos meses? Ele segurou os papéis de Linda como se fossem provas número. Julgamento? No início, houve silêncio, depois. Algumas mãos hesitantes levantaram-se. Um homem de meia idade, com um uniforme de trabalho, uma jovem mulher, segurando um bebê, um casal de idosos perto. Depois, mais mãos se seguiram. Carl sentiu o estômago revirar. Isto era maior do que. Apenas Linda vinha acenou lentamente com a cabeça, examinando a sala. Então não é só ela. Interessante. Ele voltou-se para Carl, né? Talvez queira pensar bem nas suas. Próximas palavras. Carl engoliu em seco. Estava encurralado. Se continuasse a ignorar Linda, estaria a ignorar metade das pessoas na sala. Se admitisse a culpa, a sua carreira poderia estar em risco. Vin não lhe deu tempo para pensar. Deixa-me verificar uma coisa, disse ele apontando para o computador atrás do balcão. Já que estás tão certo de que o sistema está correto, vai lá, abre a conta dela e vamos ver essas táxis. Cal hesitou. Vim. Inclinou a cabeça. O que se passa? Pensava que. Tinhas dito que estava tudo claro para quem. Prestasse atenção. Os dedos de Britney pairaram sobre o teclado. Carol lançou-lhe um olhar, mas ela não o encarou. Ela não tinha escolha. Com as mãos trêmulas, ela abriu a conta de Linda. O ecrã carregou e os números apareceram em contraste nítido. Com o brilho do monitor, Vin inclinou-se ligeiramente, os olhos a examinar as informações. Um sorriso lento cruzou o seu rosto. Bem, vejam só, disse ele, tocando levemente no ecrã. As taxas começaram há 2 meses. Logo após uma mudança na política do banco e não apenas na conta dela. Ele voltou para os clientes que observavam. Quantos de vocês estão aqui há mais de 5 anos? Várias mãos se levantaram. O sorriso de Vin não desapareceu. E quantos de vocês começaram a ver novas cobranças mais ou menos na mesma época? Mais mãos se levantaram. O banco ficou completamente silencioso, exceto pelo som de alguém se mexendo desconfortavelmente. Perto do fundo, Vin voltou-se para Carl. Entende onde quero chegar, Carl? O rosto de Carl estava pálido agora. Sr. Diesel, garanto-lhe que não visamos pessoas específicas. Vin levantou a mão, interrompendo-o. Não, tem graça, porque, com base no que estou a ver, a maioria destas novas taxas está a atingir clientes idosos, pessoas que são menos propensas a contestá-las, pessoas que podem não ter energia para lutar. Ele exalou profundamente, abanando a cabeça. Isso não é política, Carl. Isso é uma fraude. Carl abriu a boca, mas fechou-a novamente. O pulso batia forte nos ouvidos. Vin deu um passo à frente, baixando a voz. Não gosto de intimidação, Carl. E realmente não gosto de pessoas que se aproveitam. Daqueles que merecem mais respeito, ele apontou para Linda, uma mulher que dedicou a vida a ensinar, que moldou mentes. E tu estás a dizer-me que ela não merece o básico? Carl estava a suar, agora sabia que não havia como sair dessa. Os clientes estavam a observar, os funcionários estavam a observar e, pior de tudo, alguém estava a gravar. Ele avistou um jovem
na frente da fila, segurando, o telemóvel na mão, a filmar tudo. Vin seguiu o olhar de Carl e soltou uma. Risada baixa. Sim, isso mesmo, isso vai ser divulgado, então aqui está o que vais fazer, Carl. Vais reverter todas as acusações? Não. Apenas para a Linda, mas para todos os clientes afetados e depois vais pedir desculpas como deve ser. Carl cerrou os dentes. Cerrou-se, a sua carreira passou diante dos seus olhos. Vin aproximou-se ainda mais e, se não fizer isso, deixou a pergunta no ar antes de abanar a cabeça. Bem, digamos que eu ficaria muito interessado em ver como a empresa reagiria quando descobrisse que o gerente da filial ganhou as manchetes por defraudar clientes idosos. Carl exalou trêmulo. Ombros caíram e virou-se para Britney. Arranja isto, murmurou. A Britney não perdeu tempo. Os dedos voaram pelo teclado, revertendo todas as cobranças. A tensão no banco começou a mudar. Os sussurros nervosos transformaram-se em aprovação silenciosa. O Vin observou os números a mudarem no ecrã e voltou-se para a Linda, acenando-lhe com a cabeça. Assim está melhor. O rosto do Carl era de pura derrota. Mas Vin ainda não tinha terminado. Agora ele disse, cruzando os braços. Deixa Letton ouvir o pedido de desculpas, Carl. Carl cerrou os dentes e engoliu em seco. Senhora Carter, peço desculpa pelo mal-entendido. Vin ergueu uma sobrancelha. Carl suspirou. Peço desculpa pela forma como foi tratada. Foi inaceitável. Linda não. Disse nada por um momento, depois lentamente, aceno com a cabeça. Obrigada. Vin olhou em volta para se certificar de que todos tinham visto. Não foi tão difícil, foi? Ele sorriu ligeiramente, virando-se para os clientes. Que isto sirva de lição. Falem, levantem-se e não deixem. Que ninguém vos faça sentir que não importam. Pela primeira vez naquele dia, a sala encheu-se de algo diferente, de atenção, encheu-se de admiração silenciosa. E assim, Vin Diesel virou-se, colocou o boné e saiu do banco. Mas a história ainda não tinha acabado. O vídeo se tornaria viral e as consequências para Carl Jensen estavam apenas começando no momento em que Vin Diesel saiu. Mulher idosa negra humilhada no primeiro banco. Felizmente, Vin Diesel estava lá. Algumas histórias começam nos lugares mais comuns, em um dia normal e, no entanto, acabam, revelando as partes mais verdadeiras da natureza humana, a da humana. Foi exatamente isso que aconteceu em um final de tarde no First Pacific Bank, na Wilshire Boulevard, em Los Angeles. O banco estava lotado com longas filas, que se estendiam dos balcões de atendimento até a entrada. Os clientes olhavam, impacientemente, olhando para os relógios e sussurrando reclamações frustradas, sob a respiração. O ar estava pesado com a tensão e os funcionários corriam de um lado para o outro, tentando acompanhar o caos atrás do balcão. Britney Wallace, uma jovem caixa de banco com olhos cansados e um comportamento impaciente, digitava no computador. Ela estava no emprego há tempo, suficiente para saber quais clientes eram importantes e quais não eram importantes, e já tinha decidido que a mulher mais velha, em frente a ela, não era uma que merecesse muita atenção. Linda. Carter, uma professora reformada de 73 anos, estava em silêncio, segurando um envelope nas mãos ligeiramente trêmulas. Ela sempre fora independente, nunca de pedir favores ou esmolas, mas hoje tinha vindo em busca de respostas. Ela tinha notado taxas inesperadas deduzidas. Da sua conta, pequenas quantias, mas suficientes para fazer diferença no seu orçamento mensal já apertado, vivendo com uma pensão fixa. Cada dólar era importante. Respirando fundo, ela deu um passo à frente, tentando manter a voz firme. Boa tarde, disse educadamente. Acredito que houve um erro na minha conta. Fui cobrada taxas das quais não fui informada. Sobre isso, disse Britney, mal levantando os olhos, os dedos ainda a bater no teclado. São taxas padrão de manutenção da conta, respondeu ela secamente. Linda hesitou segurando o recibo, mas tenho esta conta há anos e nunca tive essas cobranças antes, disse Britney, suspirando dramaticamente, finalmente olhando para. Ela, com evidente irritação, pegou o envelope das mãos de Linda, folheou os papéis sem entusiasmo e depois empurrou-os de volta para ela. Está nas letras pequenas do seu contrato. Se não leu, a culpa não é nossa.
Linda, pestanejou, surpreendida. Eu, Britney, revirou os olhos tão alto que algumas. Pessoas na fila riram baixinho. Linda, sentiu as bochechas a aquecer de vergonha. Olhe, continuou Britney com um exagerada MK. Se quer evitar taxas, precisa manter mais dinheiro na sua conta. É assim que os bancos funcionam, senhora. A humilhação pública havia começado. Linda sentiu a garganta apertar. Ela não estava tentando discutir, só queria justiça. Ela era uma cliente fiel há décadas, mas ao olhar ao redor percebeu que ninguém estava disposto a olhar nos seus olhos, as mesmas. Estranhos que estavam reclamando em voz alta sobre sua longa espera, agora estavam repentinamente indiferentes à sua luta. Eu só quero entender. O que aconteceu? Disse ela com a voz mais baixa, mas ainda com esperança naquele momento. Carl Jensen, o gerente da agência, aproximou-se. Ele estava observando o exchange à distância, com os braços cruzados, como se estivesse decidindo se essa situação valia o seu tempo. Carl era um homem que acreditava que tempo era dinheiro e, na sua mente, Linda Carter não valia muito de nenhum dos dois. Ele limpou a garganta e olhou para ela com um sorriso fino. Ah, algum problema aqui? Perguntou Carl, embora o seu tom deixasse claro que ele não estava à espera de uma resposta. Britney endireitou a postura imediatamente. Não, senhor, disse ela, rapidamente, como se estivesse a reportar a um superior. Apenas um cliente que não compreende as nossas políticas. Carl virou-se para Linda, o seu sorriso educado nunca chegando aos olhos. Senhora, temos taxas padrão em vigor. Se não conseguir manter o saldo mínimo, não há nada que possamos fazer. Linda endireitou os ombros, reunindo toda a dignidade que lhe restava. Sempre mantive a minha conta em dia. Mantive sempre a minha conta em dia, disse ela com firmeza. Estas taxas começaram agora a aparecer. Tudo o que peço é que alguém as reveja. Carl soltou uma risada curta e divertida. O que está no sistema está. No sistema, senhora. Não revemos. Cobranças automáticas. O golpe final veio quando Carl se inclinou ligeiramente sobre o balcão e, em voz alta o suficiente para todo o banco ouvir, disse: Se não pode pagar as taxas, talvez este banco não seja o lugar certo para si. Um silêncio profundo encheu a sala. Linda engoliu. O nó na garganta, os dedos apertoaram o envelope. Ela nunca se sentiu tão pequena. Então, uma voz profunda e firme cortou o ar. Por que está a falar com ela assim? Todo o banco ficou em silêncio. As cabeças se viraram para a entrada. Um homem de camiseta preta, jeans e boné de beisebol estava lá. Ele parecia um cliente comum à primeira vista, mas havia algo nele. Sua postura, sua voz, sua presença aqui fazia as pessoas se endireitarem. Cal se virou. Lentamente, sua irritação estampada no rosto. E quem é você para questionar como? Lidamos com nossos clientes, o homem deu alguns passos à frente, tirando o boné. Os suspiros foram instantâneos. Vin Diesel, sim, aquele Vin Diesel, o astro de Velozes e Furiosos, a lenda da ação, o homem que interpretou alguns dos personagens mais durões e destemidos da tela e agora estava, em pé no meio do banco, encarando Carl Jensen. A postura confiante de Carl. Vacilou. Sr. Diesel, eu... Vin levantou a mão levemente, interrompendo-o. Zrenia, a voz calma, mas firme. Não importa quem eu sou, disse ele. O quê? Importa é porque estão a tratar esta. Mulher assim. Linda virou-se para Vin, os olhos arregalados, incrédula. Carl limpou a garganta, tentando recuperar o controlo. Senhor, isto não é da sua conta? Temos políticas em vigor e esta senhora não cumpre os requisitos. Vin inclinou ligeiramente a cabeça, com uma expressão indecifrável. Depois, com um sorriso lento e cúmplice, perguntou: políticas ou uma desculpa para humilhar alguém que está apenas a pedir justiça? Alguns clientes murmuraram em concordância. Britney, que parecia tão confiante há pouco, agora olhava nervosamente para Carl, à espera que ele resolvesse aquela confusão. Vin voltou-se para Linda com uma voz mais suave agora. Senhora, qual é exatamente o problema? Pode mostrar-me o que está a acontecer?
Linda hesitou por um momento antes de entregar o envelope a Vin, que o pegou, cuidadosamente examinando os documentos dentro dele. Após alguns segundos, ele olhou para Carl, com a expressão imutável. Isto é um erro, disse Vin claramente. Essas cobranças não deveriam estar aqui, você vai resolver isso. Carl abriu a boca, mas Vin levantou a mão novamente, impedindo-o. Se é um erro, você vai resolver isso, continuou Vin com a voz firme, e se não é, sua. Voz baixou ligeiramente, tornando-se ainda mais controlada. Então vai ser um problema muito maior para você. O rosto de Carl ficou pálido. Britney ficou nervosa. A tensão na sala era tão forte que dava para cortar com uma faca. Carl mudou o peso do corpo, olhando para Britney como se estivesse silenciosamente a pedir uma saída, mas Britney não tinha respostas. Vin cruzou os braços, ficando firme, esperando por uma resposta e pela primeira vez naquele dia, Carl Jensen parecia verdadeiramente nervoso. Carl Jensen se mexeu, desconfortavelmente sob o olhar firme de Vin Diesel. O gerente do banco tinha passado anos aperfeiçoando a arte de despedir clientes como Linda Carter. Pessoas que, na sua mente, eram demasiado velhas ou demasiado pobres para importar, mas ele nunca esperava que alguém como Vin Diesel entrasse e o desafiasse. O peso de toda a